Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é o abuso de remédios. Se você é daquelas pessoas que costuma se automedicar, assista todo esse vídeo para entender de uma vez por todas os riscos que você pode estar trazendo ao seu próprio corpo quando faz o uso abusivo e indevido de medicamentos sem prescrição médica. No fim desse vídeo eu vou também te fazer sugestões para te auxiliar em seus problemas sem que precise necessariamente fazer o uso desses remédios. Afinal, a gente sabe que muitas pessoas sofrem de doenças crônicas, mas não têm condições de ir ao hospital ou médico, o que acaba sendo um dos grandes fatores por trás do uso indiscriminado dessas substâncias. Meu nome é João Migovski, sou médico e hoje especificamente vamos abordar um tipo de remédio muito comum, que é uma das principais categorias de fármacos que são usados em excesso. Eu estou falando dos anti-inflamatórios não esteroidais, também chamados de ANES, pela gente aqui da medicina. E aí, quais são os exemplos de ANES, de anti-inflamatórios não esteroidais? Ibuprofeno, nimesulida, Voltaren ou Cataflam, que são diclofenaco, cetoprofeno, Torcilax, naproxeno e vários outros. Então, se você usa com frequência algum desses medicamentos que eu listei, preste bastante atenção em nossa aula. Antes de tudo, eu vou te pedir a gentileza de curtir o nosso vídeo e também se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a distribuir o nosso conteúdo para mais gente e, consequentemente, conseguimos ajudar cada vez mais pessoas. Primeiramente, eu gostaria de te explicar como funcionam esses remédios, o que acontece depois que eles entram no seu corpo. Afinal, não adianta nada eu sair falando que vocês não devem usá-los sem fazer com que vocês entendam o porquê. Concorda comigo? Quem nunca foi ao médico, saiu cheio de receita de remédio, mas sem entender exatamente o que estava acontecendo com você. Pois é, isso não é legal e é preciso entender o funcionamento do nosso organismo para que a gente saiba a melhor forma de cuidar dele. Os anti-inflamatórios não esteroidais são medicamentos de suma importância no meio médico, uma vez que estão presentes em diversas estratégias terapêuticas, devido à sua função, por exemplo, em processos inflamatórios, febre e dor, situações que são comuns em nossa vida. É claro, então, que esses anti-inflamatórios são essenciais para o controle de diversas alterações às quais estamos suscetíveis. Mas como a maioria dos remédios ou substâncias exógenas, substâncias que nós ingerimos, em geral, existem efeitos colaterais que ocorrem de forma simultânea, concomitante aos efeitos terapêuticos, os efeitos do tratamento, e que acontecem principalmente quando seu uso é excessivo, indevido ou prolongado. Quando nos machucamos ou temos alguma lesão muscular ou articular, quando temos dor de garganta, dor de cabeça, ou mesmo em algumas doenças crônicas que causam dor, isso significa, em geral, que estamos passando por um processo inflamatório. A inflamação nada mais é do que uma tentativa do nosso organismo de conter e erradicar micro-organismos ou agentes irritantes que estejam danificando as nossas células ou tecidos e aí dar início à reparação, a um conserto desse tecido com a eliminação das células mortas e reconstrução desses tecidos. Quando estamos com alguma parte do corpo inflamada, então algumas células do nosso sistema imunológico vão até esse local para dar início a esse processo. Entretanto, durante o andamento do processo inflamatório, essas células liberam algumas substâncias que serão responsáveis pelas manifestações clínicas da inflamação, como a vermelhidão, o inchaço, a febre e a dor. Agora que você já sabe o que é o processo inflamatório, eu vou te explicar por que o uso contínuo desses remédios pode ser prejudicial para a sua saúde. Sabe essas substâncias das quais eu falei, que são produzidas na inflamação e são as responsáveis pelos sinais e sintomas? Vermelhidão, inchaço, febre e dor? Uma dessas substâncias se chama prostaglandina. O problema é que não é só ali na inflamação que ela é produzida. Ela também é importante em outras funções do nosso organismo, como por exemplo na proteção do nosso estômago. Os anti-inflamatórios não escolhem onde vão agir. Então eles acabam inibindo também a produção dessa molécula em nosso sistema digestório. Na ausência das prostaglandinas, há redução do muco protetor do estômago e as células parietais, que são células desse órgão, aumentam a produção de ácido clorídrico, que é utilizado para fazer a digestão dos alimentos. Só que esse ácido, quando em excesso, age sobre o nosso estômago, que já está com pouca proteção do muco, e isso contribui para a deterioração da parede desse órgão, acarretando em um novo processo inflamatório, agora no estômago, conhecido como gastrite.
Posteriormente, se esse processo for mantido, ou seja, se o uso dos anti-inflamatórios continuar por muito tempo ou se repetir com frequência, isso pode levar a um quadro de úlcera gástrica ou úlcera péptica, que pode ser muito grave. Outra condição muito comum de ser causada ou agravada pelo uso de anti-inflamatórios são as injúrias renais, lesões nos rins. Isso porque essas mesmas prostaglandinas, que são inibidas por esses remédios, atuam nos rins em um processo fisiológico normal de controle do fluxo de sangue que passa por esses órgãos, controlando o volume e concentração de nossa urina e também filtrando as substâncias que serão reabsorvidas ou eliminadas do nosso organismo. Idade avançada e comorbidades associadas à diminuição da taxa de filtração glomerular aumentam o risco de nefrotoxicidade, que é a toxicidade aos rins. Então, se você já sabe que tem problemas nos rins, ou se já teve problemas nos rins, evite o uso prolongado e sem prescrição médica dos anti-inflamatórios não esteroidais. Eu já vi paciente precisar fazer hemodiálise e entrar na fila do transplante por conta do uso indiscriminado de anti-inflamatório. Então, eu imagino que você não queira esse desfecho para sua vida. A terceira e também bastante séria alteração que eu tenho para contar para você hoje é a da função plaquetária, ou seja, a alteração do processo de coagulação do sangue, que está relacionado com a contenção dos sangramentos. O tipo de alteração a ocorrer varia de acordo com o tipo de remédio que está sendo utilizado, podendo ocorrer tanto sangramentos quanto trombos por agregação plaquetária aumentada. Nesse sentido, no caso de uma cirurgia ou trauma, por exemplo, quem está com esses processos desregulados pode vir a sangrar muito, pois se perde grande parte da capacidade de hemostasia, que é a contenção do sangue. Ao mesmo tempo, esse processo pode ficar alterado no sentido contrário. E com isso, um paciente com fatores de risco para tromboembolismo ou que tem história pregressa de eventos tromboembólicos, como trombose, ele pode sofrer um aumento do risco cardiovascular, porque aumenta a formação de trombos patológicos, trombos que não deveriam estar ali, desenvolvendo trombose, podendo causar infarto, podendo causar um TEP, que é o tromboembolismo pulmonar. Então são vários problemas que podem ser ocasionados. Dessa forma, pessoal, o segredo para o uso benéfico dos anti-inflamatórios é seguir a orientação médica. Não continue tomando após o tempo prescrito e não tome com muita frequência. Leia sempre a bula do remédio para saber a dosagem máxima segura de cada fármaco. Infelizmente, sabemos que o acesso à saúde no Brasil não é tão democrático quanto deveria. Muitas pessoas simplesmente não conseguem ir ao médico ou hospital tão facilmente. É longe, é caro, não tem tempo, é complicado, né? Claro que o ideal é sempre procurar ajuda médica quando necessário. Mas enquanto isso, se você sofre de dores crônicas e acaba tomando muito frequentemente esses remédios, um fator que pode te ajudar bastante é a alimentação. Estar acima do peso também contribui muito para uma saúde ruim e para as dores. Por isso, se você quiser ter uma vida sem dores, sem precisar de remédios ou exames caros e com mais felicidade, eu sugiro fortemente que você leia o meu livro, O Código da Longevidade. Ele conta com os 100 melhores hábitos para você adotar em todos os campos da sua vida, desde a sua alimentação até formas de melhorar sua autoestima e passando pelo controle de estresse e de ansiedade. É um livro completo com o passo a passo necessário para você conquistar a melhor qualidade de vida que você poderia ter. Se você quiser viver doente, triste, para baixo, sem saúde e sem disposição, o livro não é para você. Agora, se você quer ter energia para viver e realizar os seus maiores sonhos, você precisa ler o livro o mais rápido possível, porque você está perdendo momentos preciosos e fazendo escolhas em sua rotina que não são tão boas quanto você pensa. Por isso, deixo meu sincero convite para você adquirir o seu exemplar, ler e colocar em prática os 100 hábitos que eu separei com muito carinho depois de muitos e muitos anos de estudo e milhares de artigos científicos lidos. Essa é uma forma de você contribuir para que o nosso trabalho continue sendo realizado de forma 100% gratuita e continue alcançando aquelas pessoas que mais precisam de informações em saúde. Então faz o seguinte, aproveita que a aula está terminando e clica agora no primeiro link da descrição para adquirir o seu livro. Muito obrigado, um grande beijo para você e sua família, e fique bem, cuide-se bem e fique com a gente.